Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, a Física por Cavallari. E hoje, né, para quem não me conhece, primeiramente, meu nome é Micael Cavallari de Oliveira e hoje a gente vai dar continuidade. Na verdade, a gente não vai dar continuidade à nossa aula. Na verdade, eu vou falar um pouquinho sobre a prova da AFA, que está prestes a acontecer, né? Ela vai acontecer no dia, né, 20 de junho, né, que é o mês que vem. Tem aí um mês para preparar para a prova, né? Quem já vem estudando já está ciente disso. Então hoje, né, eu vou fazer uma análise da prova da AFA, né? Uma prova que eu comecei a ter contato esse ano. Fiz uma análise aí de 2011 até 2021, onde teve uma mudança em 2013, né, para a prova de 2014, que é uma mudança até que relativamente interessante. E aí até então manteve essa mudança. O que acontece? Quando eu fiz essa análise, eu achei as questões, né, assim, na minha opinião, não eram questões difíceis, mas também não eram questões fáceis, simples, ok? Eram questões ali de nível intermediário, né? São questões bem interessantes. E aí, tem algumas que são bem diretas, mas tem outras que dá um certo trabalhinho ali para resolver. Então vamos lá. Prova da AFA, né? A realização dessa prova, né, vai ser no dia 20 de junho, né, do mês que vem. Então a gente tem aí aproximadamente 20 dias. O conteúdo que eu vou trazer aqui para vocês, né, eu vou trazer a análise da prova e a gente vai resolver umas duas provas mais ou menos. Vou fazer uma pequena revisão de alguns assuntos dentro da prova, ok? Para poder a gente ir bem ligado para a prova em si. O que acontece, né? A estatística que eu montei aqui, ela é uma estatística, ela é aproximada. Vocês vão entender o porquê disso, né? O motivo. Mas, enfim, é isso. Vamos lá, então. A física na AFA. Cara, a física na AFA, ela é uma prova bastante interessante, né? Nível intermediário ali. Por quê? Até de 2011 até 2013, você tem 20 questões e você tem uma ordem cronológica em cima dessas questões, né, bem determinadas. Por exemplo, você começava ali com uma questão de cinemática, depois ia para uma questão envolvendo, por exemplo, cálculo vetorial, né, saber trabalhar com vetores, soma de vetores, produto de vetores, por aí vai, cálculo vetorial. Você tinha depois uma questãozinha ali de dinâmica. Isso se mantinha. Não impedia de que uma questão ou outra envolvia ali, por exemplo, o estudo de MHS com dinâmica, por exemplo. Não podia acontecer. Ok? Mas ela tinha essa linearidade aí para você resolver os problemas. Então a primeira questão ali era cinemática, depois era cálculo vetorial, dinâmica. Aí as últimas questões eram ligadas à eletrostática, eletrodinâmica e em 2013 apareceu física moderna e isso se manteve até hoje. Então, né, eu não sei se cada prova é assim, porque tem acho que 3 tipos, tipo A, tipo B, tipo C, né, as provas. Eu não sei se mantém essa linearidade, mas as que eu analisei, né, que se eu não me engano era do tipo a prova tipo A, elas tinham essa linearidade. Bom, então tem que ficar esperto com isso. E saber identificar o que a questão está trabalhando é importante dentro da física, ok? Para você poder resgatar ali dentro do seu conhecimento as informações precisas para poder resolver o problema. Porém, isso aqui era de 2011 a 2013. Né? Poderia acontecer de numa questãozinha ou outra envolver 2 ou mais assuntos. Né? O que acontece a partir de 2014, da prova de 2014 até as provas de hoje, né, 2021, e que vai se manter até então, é que a gente vai ter uma prova com 16 questões. 16 questões elaboradas. Tudo bem? Só que assim, vai ter questão crua, por exemplo, só de um assunto, por exemplo, cinemática, apenas lá de movimento uniforme, pode ser que caia. Mas é bastante comum aparecer uma questão, então você tem uma questão, e essa questão ela envolve
por exemplo, dinâmica, né? Nesse caso, vamos pegar ali a aplicação da segunda lei de Newton, né? Algo mais específico. Mas, por exemplo, envolvendo ali a ideia de força elétrica, né? Parte de eletrostática, né? Então isso poderia acontecer. Então, o que eu quero dizer é que é mais comum acontecer esse tipo de coisa a partir desse ano aqui, né, 2014 até 2021. Apareceu uma questão que envolva mais assuntos relacionados ali dentro da física, né? E isso decorre aí nas 16 questões? Não, tá? Não necessariamente. Mas é bastante comum ter mais de 2 questões envolvendo essa ideia aqui. Bem mais até. Beleza? Por exemplo, só física tem assuntos que é só física moderna, tem outros que você precisa pegar, ter por exemplo, torque. Torque é a ideia lá de estática, né? Você pode aplicar torque, por exemplo, quando vai estudar campo magnético ali, né? Você vê o torque numa espira, por exemplo. Então você está envolvendo assuntos diferentes ali, ok? Só que com a finalidade de calcular. Então isso acaba o quê? Dificultando o problema, né? E isso acaba tornando a prova um pouquinho mais complicada. Beleza? Você mantém a linearidade, então vai ter questões começando ali com cinemática e tudo mais, né? Indo por a dinâmica, depois você vai para uma questão de termologia ou hidrostática ou gravitação, uma questãozinha de termodinâmica, óptica geométrica, eletrostática, eletrodinâmica, eletromagnetismo e física moderna. Né? Essa seria a linearidade dos problemas. Então, essa é a ideia, beleza? Da física na AFA. Tranquilo? Isso pelo que eu, claro, analisei. Certo? Beleza. O que isso, né, me mostra estatisticamente? Vamos falar um pouquinho da estatística. Por que eu coloquei aqui uma estatística aproximada, né? Por conta dessas questões, às vezes, elas terem mais de um assunto dentro do problema. E aí, eu peguei, né, como sendo a ideia principal do problema, que seria mais o assunto-chave do meu problema, ok? Usei isso como ideia para eu fazer essa análise. Beleza. Aqui a gente pode ver, né, cinemática, cálculo vetorial, dinâmica, ondulatória, termologia e por aí vai. Quais assuntos são bastante recorrentes? De cara a gente consegue ver que a parte de termologia, a parte de dinâmica, cinemática, ótica geométrica, eletrostática, eletrodinâmica, eletromagnetismo também é bastante comum, tá? E física moderna, ok? Aí você tem magnetismo também, que geralmente cai. Ok, então vamos pegar aqui eletromagnetismo e magnetismo. Beleza, então, e ondulatória também costuma aparecer bastante. Nisso aqui, se for distribuir uma questão para cada, né, é uma, duas... Daria 10 questões. Mas é aquilo que eu falei, pode ser que uma questão envolva mais de um assunto, né? Então você pode ter um problema de eletrodinâmica envolvendo talvez termologia, entendeu? E dentro de termologia você tem calorimetria, dilatação, termodinâmica, que termodinâmica é um assunto bastante recorrente. Termodinâmica é bastante recorrente, ok? Que mais? E dinâmica. Dinâmica é muito vasto, né? É muito vasto. Você tem impulso, quantidade de movimento, leis de Newton. Então tem bastante assunto dentro de dinâmica. Energia, trabalho, né? Bastante comum. Cinemática, você tem lá movimento circular, movimento uniformemente variado, né? Então também tem bastante assunto. Então, assim, isso é o panorama geral, ok? Numa tabela, né, para deixar isso mais bonitinho, lembrando que eu analisei praticamente 188 questões, pode ver que algumas aqui, por exemplo, hidrostática, costuma cair? Cai, mas é baixa a frequência.
né, de cair, assim como estática, entendeu? São coisas que são de baixo, não tem tanta incidência para a prova em si, né? A hidrodinâmica, pelo menos, nunca caiu, né? Ótica física já, ótica física que estuda, né, a difração da luz, como que é? Difração, interferência, né? Então, já caiu. Mas assim, tem que tomar cuidado. Beleza? E ondulatória você tem ali acústica, que é bastante comum. MHS também, que é bastante frequente. Enfim, a gente vai fazer a análise. Depois eu vou fazer um vídeo pegando uma prova e mostrando como eu analiso mais ou menos as questões, né? Isso é interessante até mesmo você aplicar, né, esse tipo de análise quando você vai resolver alguma prova. É importante você aplicar em outras provas, né? De bastante ajuda bastante a desenvolver o problema e tudo mais. Isso em um vídeo posterior eu vou falar disso daí, ok? Então essa é a ideia. Basicamente o gráfico ficaria assim. Você consegue ver quais são os conteúdos que mais são cobrados. Claro que aqui é um panorama geral, né? Se fosse pegar e fazer um detalhamento, né, das questões e tudo mais, seria uma análise um pouquinho mais complexa de se fazer. Dá para fazer, não tem problema nenhum, eu posso até trazer, se vocês quiserem, se tiver comentários a respeito, querendo essa análise mais profunda, eu posso trazer sem problema algum. Tranquilo? Vou fazer análise para outros vestibulares também, como por exemplo da FUVEST, vou trazer da FAMERP, que é a Faculdade de Medicina aqui de Rio Preto, vou trazer da FAMEMA, que são bancas da são a FAMERP e a FAMEMA, se eu não me engano, são bancas da VUNESP, eu preciso até dar uma olhadinha nisso, mas até a época que eu prestava era, mas eu vou dar uma olhadinha nisso daí e ver certinho. Vou trazer o Unicamp também, Unesp, enfim, vou trazer bastante análise de provas, né, dos vestibulares e tudo mais. Tranquilo? Inclusive penso em trazer também do ITA, só que assim, o ITA é punk, o negócio lá é avançadíssimo, mas eu posso pensar nisso daí. Bom, galera, então aqui está o gráfico, né? Você consegue perceber que dinâmica é um assunto que, cara, é muito predominante. Eletrostática e eletrodinâmica tá ali, lado a lado, né? Então é bastante comum também. Ótica geométrica, termologia, e aí dentro de termologia a gente tem todos aqueles assuntos que eu falei, calorimetria, termometria, né? Tem bastante coisa. Ondulatória e cinemática. Então a AFA ela se torna difícil, né? Ela se torna um pouquinho mais complicado porque ela vai misturando esses assuntos, né? E vai se tornando algo mais interessante de se trabalhar. Isso a gente vai explorar em 3 provas. Acho que eu vou conseguir fazer aí umas 3 provas, beleza? E aí eu vou mostrando para vocês. Então é isso, né? Esse é o gráfico, né? E você consegue ver melhor, né, de como tá, do que está acontecendo. Bom, qual que é a tendência da prova, né? E aqui eu vou falar o seguinte: o que eu, Mikael, se eu estivesse prestando esse concurso, né, essa prova, o que eu iria estudar, assim, faltando um mês para as provas? Eu iria focar em alguns assuntos. Eu iria vir aqui no meu gráfico, né, e dinâmica. Dinâmica é um assunto que eu vou pegar e vou estudar. É o que eu faria, né? Tá, dentro de dinâmica, o que eu estudaria assim pontualmente, né? Eu estudaria as leis de Newton, né? Aplicação da segunda lei, aplicação das leis de Newton. Além disso, eu iria estudar a parte de energia, né? Energia mecânica, quantidade de movimento, acho que seria mais ou menos nessas ideias aí. A conservação da energia, né? Energia potencial gravitacional, isso daí eu iria estudar com certeza, dentro de dinâmica,
ok? Quantidade de movimento e impulso. Então isso seria os assuntos, né, que eu estudaria dentro de dinâmica. Impulso. Beleza. Dinâmica, aí eu olharia termologia. Beleza, termologia. Termologia. Eu focaria termodinâmica. Dinâmica e calorimetria. Ok? Seriam esses dois assuntos aí. Física moderna. Física moderna. Qual é o assunto de física moderna? Eu focaria tem um nome específico, uma coisinha específica dentro de, que é da parte de quântica, né? Que seria a parte de transições eletrônicas, beleza? Transições eletrônicas. Então, parte de transições eletrônicas. Ok? Eletrônicas. Beleza. Que mais? Aí fica mais complicado, né? Mas isso daqui seria para esses três assuntos. Aí eu olharia, faria uma revisão, falando aqui, né? Eu faria uma revisão em ótica geométrica, parte de espelhos, né? Parte de lei de Snell, da refração, né? Eu estudaria, né, olhando aqui para o gráfico, parte de ondulatória. Então, em ondulatória, por exemplo, eu focaria em dois assuntos. Acústica, nesse caso, tubos sonoros. E MHS. Isso daqui que seria, eu focaria nisso. Que mais? Cinemática, é bom dar uma relembrada de movimento circular, uniforme, movimento uniformemente variado. É bom dar uma relembradinha ali. Eletrostática e eletrodinâmica. Cara, eletrodinâmica é circuito. Eu revisaria circuito. Eletrodinâmica. Parte de circuitos. Beleza? Eletrostática, potencial elétrico. Acho que é interessante dar uma revisada. Potencial elétrico. Que mais? Eletromagnetismo. Indução eletromagnética. Parte de indução. Lei de Faraday. Acho que é interessante dar uma olhada, porque já caiu questões teóricas e baseado em cálculos, né? Então acho que é interessante observar isso daí. Então isso seria mais ou menos a ideia, que eu revisaria assim de última hora mesmo, me organizaria ali e eu olharia esses temas aí. Porque se eu for pegar toda aquela física que a gente aprende no ensino médio e estuda em um mês, cara, é muito pouco tempo, né? Então, às vezes não é tão viável. E aí você tem que ter uma certa inteligência de poder tentar diminuir esse caminho a partir de você pegar uma prova, resolver provas. Resolver provas é fundamental. É uma dica que eu dou, que é muito importante. E além de resolver provas, você pode pegar e em cima dessas provas você fazer uma análise, igual eu fiz aqui, por exemplo, e ver o que mais cai. E a partir dessa análise, você vai direcionando o seu estudo a partir da estatística. Claro que pode mudar. Um assunto, por exemplo, que eu acredito fortemente que pode ser que caia, que já tem um tempinho que não cai, é gravitação. E é comum cair. Não é assim, você olha aqui no gráfico, não é tão comum, né? Tá bem aqui, caiu, vamos ver, 3 questões.
realmente não é tão comum. Pode ser que pode aparecer, entende? Então você tem que ter, ficar um pouco preparado quanto a isso. Dentro de gravitação, o que poderia cair, né? Gravitação, como não cai faz tempo, pode ser que caia, assim como hidrostática, né? Dentro de gravitação, eu diria para pensar ali na ideia de a lei da gravitação universal, né? A força gravitacional. Né? Mais ou menos essa ideia aí. Que é muito parecido, né, com quando você aplica dentro ali de eletrostática. É muito parecido, né? Lembrando que o campo gravitacional é um campo atrativo, essas coisinhas aí, tem alguns detalhezinhos, mas seria interessante. Talvez olhar ali Lazy Kepler. Talvez. Não sei. Seria interessante. Eu acho que eu, particularmente, não perderia tempo. Eu perderia tempo mais com isso aqui, ó. Isso aqui eu daria uma revisada assim muito por cima, muito superficial, ok? Mas eu perderia tempo de fato com esses assuntos aqui mais comum, né? Em cima das revisões que eu fiz durante o meu estudo e tudo mais. Beleza, pessoal? Então acho que é isso. A tendência da prova é manter o padrãozinho que ela está seguindo. Acredito que não vai ter muita surpresa. Pode ser que aconteça, né? Mas é isso, pessoal. Eu vou resolver algumas provas e em cima das provas a gente vai discutindo alguns assuntos, por exemplo, uma questão ali envolvendo dinâmica e tudo mais. Beleza? Então, pessoal, muito obrigado pela sua atenção. Se gostou do vídeo, compartilha, dê o joinha e se não for inscrito no canal, por favor, se inscreva que ajuda muito o canal. Então é isso, pessoal. Até mais. Valeu!